Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Então tá bom, então vamos discutir esse caso que a gente viu agora. Vou repassar aqui as principais questões para a gente ir relembrando e fiquem à vontade aí, quem quiser abrir o áudio, abrir o vídeo, fiquem à vontade para a gente ir conversando, tá bom? Então o paciente veio com um quadro de ansiedade, ele disse que já usa homeopatia há algum tempo, ele usa de vez em quando. Isso é uma coisa até que eu achei que prolongou um pouco a consulta, ficou até de falar com ele, mas eu acho que falta que talvez a gente possa alinhar um pouco as expectativas no sentido de que, ao meu ver, a medicação homeopática, ela não se presta muito a essa função supressora, sabe? Então, tomei a medicação, fiquei bem, tomei a medicação, fiquei bem. Se ele está tendo sempre que tomar essa medicação e ficar bem, essa medicação não está fazendo o efeito que eu acho que a homeopatia pode fazer por ele. Vocês perceberam ali que no começo da consulta eu até perguntei, além de você tomar o remédio e a medicação fazer com que você se sinta melhor, alguma outra mudança você percebeu na tua vida depois do remédio? E ele não percebeu muito assim. Eu acho que a homeopatia, no final das contas, ela tem que gerar condições para que uma condição de melhora se estabeleça. Então, eventualmente, existem, e não é o caso dele, existem em todos os casos, existem raízes, existem questões que precedem essa predisposição dele ter ansiedade. Enquanto essas questões não forem tocadas, eu acho muito pouco provável que essa melhora se sustente. Então, muito mais do que um remédio simplesmente fazer com que a ansiedade suma, esse remédio tem que gerar uma tomada de consciência. Esse remédio tem que fazer com que ele enxergue quais são esses componentes, ressignifique esses processos e gere uma condição que isso se sustente. Então é isso que a gente vai querer que o remédio faça. Não é um remédio que a gente vai propor aqui, de maneira alguma, um remédio para que a ansiedade melhore, isoladamente. Claro que ela para melhorar, mas viu assim, não é um remédio para fazer supressão de sintomas, mas sim um remédio que gere consciência. Tá? Não sei se faz sentido, tá? Então é mais ou menos por aí que a gente vai seguir sempre, tá? Então ele descreve a ansiedade como uma dificuldade de finalizar a inspiração, ele tentava respirar e ele não conseguia completar a respiração, né? Como se faltasse o ar, mas pelo que eu entendi ele puxava e a inspiração ele não conseguia terminar a respiração. Piorou depois da demissão, naquele início a gente fala muito do trabalho dele, né? Ele trabalha no clube de futebol, então tem muito altos e baixos, tem a possibilidade de perder o emprego, perder aquilo que ele conquistou, né? Então ele descreve como uma incerteza. E ao mesmo tempo que tem esse aspecto do emprego, da questão financeira até, ele tem muito um aspecto de inferior, ele pode me colocar num plano de inferioridade, assim, ou inferior a outros profissionais, a outros clubes que têm equipamentos, por exemplo, que eu não tenho, né? Então aí ele começa a usar um termo que ele usou muitas vezes, que é o do ser desafiado, né? Então eu quero poder ser desafiado a poder fazer mais e tal, a poder produzir mais. Então tem tanto esses aspectos dos altos e baixos no clube, com a perda do próprio emprego, como essa questão do desafio, né? Eu tentei explorar uma sensação maior, se haveria, me deu a entender uma questão de reconhecimento, uma questão de performance, mas ele não usou essas palavras, o que ele falou foi mais a questão do desafio, então essas questões de performance, de reconhecimento fica de interpretação. Então, a questão da infância, ele cria um mecanismo de compensação, né? Então ele aceita as imposições do pai, o pai foi seu treinador, a mãe tem um diagnóstico de depressão e tinha oscilações de humor. Então, essa questão de aceitar, ele sempre descreve como fugir dos confrontos. Ele sempre buscou resolver as coisas de forma diplomática, entender o motivo dos outros para não entrar no confronto. Ele descreve que não se sentia deixado de lado lá pelos amigos, mas que ele sentia que não se encaixava, que ele teve mais colegas do que amigos, ele era mais recatado, mais caseiro, né?
A gente sempre vai considerar a negação como uma afirmação, né? Então, quando ele fala, eu não me sentia deixado de lado, a gente vai considerar que ele se sentia deixado de lado, né? Então, sempre que há negação, a gente considera como uma afirmação, né? Também se sentia pressionado nesse ambiente social ali das amizades por ter tido um interesse mais tardio do que os amigos em relação às meninas. Isso gerava uma certa insegurança também, que foi um termo que ele usou mais de uma vez. A mudança do colégio aos 16, da mesma maneira que o emprego foi desafiadora, assim como a mudança de cidade foi desafiadora, tá? Foi bem recebido, mudança de cidade desafiadora, essa questão de uma cidade grande, sem segurança, ficava também no quarto. Aí ele tem um reflexo aí da esposa no pai, né, que também tem dificuldade de bater de frente, é impositiva como pai. Tenho medo de não ter recursos para a família, esses sonhos com trocas, né, troca de avião, troca de navio, e a cor A6Z. Beleza? Então vamos lá, seguindo o nosso esqueminha didático aqui, como sempre a nossa forma de interpretar e de analisar o caso, a gente começa pela questão do tropismo. Vocês conseguem enxergar algum tipo de tropismo nesse caso? O que vocês acham? Alguém quer comentar alguma coisa? Stephanie, Cláudia, Ana? Eu vejo que é um caso que não tem um tropismo muito Pois claro, é, sabe? Diga, Ana. é isso. Eu achei que ele tinha falado em asma, mas não. É essa É, ansiedade que ele tenta puxar o ar, né? Foi é, nessa hora que eu entrei, mas aham. não. Então, eu A também gente acho até pode colocar se ele somatiza a ansiedade. Podia ser, por exemplo, palpitação. Ou podia ser, por aham, exemplo, tremor. entendi. Podia ser, por exemplo, sudorese nas mãos. E ele somatiza numa questão respiratória, tá? Então, a gente até poderia, forçando um pouco a barra, se fosse para ver um tropismo, a gente colocar um tropismo respiratório, viária inferior. Mas não é um tropismo claro, assim. Eu acho que é uma queixa eminentemente mental mesmo. E quando é queixa mental, a gente não tem um tropismo específico, tá? Vou colocar aqui porque é a É, única coisa que tem. Aí a gente entra na questão da temática, tá? O que vocês veem de temática? O que vocês acham que pode ser alguma coisa relacionada à temática? a insegurança, né? Acho que insegurança é uma coisa, usando sempre as palavras dele, ele realmente usou essa questão da insegurança, né? Eu acho que também o desafio, ele falou essa palavra muitas vezes, colocaria, na Aham, verdade, até na frente da insegurança aqui, né? Pela frequência. Então, essa questão a segurança também vou colocar no mesmo núcleo aqui da incerteza. isso. É o desafio lá também. É, Medo de aí não é prover, né? Medo medo da de não pobreza, prover. isso aí. Aqui eu acho que a gente pode colocar embaixo. E aqui, junto com essa insegurança e incerteza, eu colocaria aqui aceitar imposições, digamos assim. Eles colocam numa posição de aceitar a imposição tanto do pai lá, por mais que ele entenda que o pai tinha suas razões, mas é o mesmo com a esposa, então é difícil saber se ele realmente tem essa capacidade de compreensão ou se eventualmente ele coloca numa posição passiva ali, né, de aceitar as É, coisas. Ah, já que ele foge dos confrontos, né? aquela forma de confronto, essas posições, oscilação do humor, essa questão da diplomacia, né, essa questão isso até é um tema de estágio, sabe? Depois vocês revisem as aulas dos estágios do Schouten, tem até uma tabelinha sobre os estágios, e o desafio e o estágio, o desafio e a diplomacia são duas palavras muito claras de dois estágios muito característicos, tá? Mas eu vou deixar para vocês verem no final, eu falo quais são, mas o desafio é muito característico de um estágio que está no começo da tabela, e a diplomacia é um que está mais para o final da tabela. Tá? É, então, daí tem toda essa questão aqui que eu também acho que é uma temática, que é a questão social, né? Essa questão aqui do deixado de lado. Deixado de lado, não se encaixar.
e que ele também acaba gerando um mecanismo, ou também tem temperamento dele realmente ficar mais de boa, mais em casa, né? E aqui nessa questão eu colocaria o pressionado no sentido dele se sentir pressionado por essa questão social, essa questão bem de silício, assim, né? Do ambiente dos amigos, né? Aí tem essa questão de cidade, eu vou colocar como cidade grande ou tipo mudança, porque é uma adaptação a uma cultura nova, assim. Ele chega de uma cidade pequena e vem para uma cidade grande. Os desafios da cidade grande, de ser novamente, né, desafio, novamente insegurança, né? Qual foi a palavra que ele usou, que ele ficava preso no quarto? Recatado, ele falou. Hã? Recatado. É recatado, foi. Ele falou recatado. É uma palavra que chama É, atenção, né? Para mim, recatado não é tão ficar no quarto. Para mim, recatado é uma questão mais de de reprimir-se. comportamento, meio de tímido, assim, meio de educado, meio de não fazer, Aham. não é isso? Reprimindo-se, né? Mas eu acho que ele usou mais para a expressão de ficar Recato, ele usou a palavra mais, recatado. mas acho que ele se referiu mais ao fato de ficar mais no quarto, não sair. Que também acho que não deixa de ser isso, né? Eu acho que é Timidez. isso. É. Algo mais de temática, gente, que vocês acham que faz sentido aqui? Percebam o que Acho eu que falei tá. no caso de tarde. A gente não tem pretensão nenhuma de falar em remédio, tá? Nós estamos aqui fazendo uma tempestade de ideias, nós estamos elencando tudo sem pensar em remédio. Não pense em remédio, só vai pensar em remédio depois Isso do é que é algoritmo. difícil. E daí qual que é o desafio, qual que é a dica, Ana, para se eventualmente quando a gente já tem remédio na cabeça, aproveitar essa dica do remédio para pegar não o remédio, mas a característica do remédio. Então, Tá. por exemplo, pensei na timidez, pensei em pulsatila porque é tímido, sei lá. Então pegue timidez, não pulsatila. Porque dentro daquela rúbrica, ou dentro daquele núcleo de timidez, tem 200 mil remédios além da pulsatila, Aham. mas você pode aproveitar o preconceito, esse viés de observação que você tem em relação ao remédio, para pegar a característica dele e não ele em si, O núcleo, né? né? Não o Tá. núcleo, né? Pensei em fósforos porque ele é os amigos, não sei o quê. Então pegue o núcleo dos amigos e não fósforos, sei lá, tô dando os exemplos assim Tá, mais entendi. esdrúxulos, né? Pode crer. A Tá. gente não se influenciar por isso, senão nós vamos fazer de É tudo. só policresto. Nós vamos fazer de tudo para encaixar no Policlass que a gente conhece. É Daí isso. nós estamos ferrados, tá? Pois é. Aí Então não. vamos lá, tropismo, temática. Eu acho que a Cláudia botou no chat aqui alguma coisa de temática a mais. Eu não vi aqui, Cláudia, se puder mandar de novo. Evitar o confronto, né? Acho que é o que a gente falou, né? Beleza, tranquilo. Então tá bom, acho que é mais ou menos isso aqui, tá? Então a gente tem um tropismo lá, uma ansiedade respiratória, com essas questões de desafio, ao mesmo tempo uma aceitar a imposição, uma insegurança, uma diplomacia, medo de não prover, se sentir deixado de lado, uma mudança de cidade. Beleza, acho que é mais ou menos isso. Agora vamos para a nossa análise de séries, tá? Então, lembrando aqui que, independente de ser mineral ou não, a gente pode encaixar essa didática das séries em todos os reinos. Então, vamos tentar entender até qual série esse paciente chega e qual série será que é o foco dele, tá? Onde o problema acontece. Lembrando que a série do hidrogênio e urânio a gente praticamente ignora, são séries com uma temática muito específica. Seria bom a gente ter um caso um dia para ver, mas são casos mais raros de aparecer. Quando tiver um, a gente fala sobre ele. Então, a gente começa ali dos lantanídeos até carbono. Tá? Então, o lantanídeo é aquela questão humanista, aquela questão de autoconhecimento, de reconhecer a sombra. Tem um único aspecto aqui dentro dele, que é essa questão que não chegou a ser um bullying, né? Mas quando o bullying é muito bullying, assim, é muito, muito forte, o queixa principal, a gente pode entender isso como uma dica de lantanídeo, tá? Mas nesse caso eu acho que não tem nada de lantanídeo, não, tá? Assim como não vejo nenhuma temática de ouro, essa questão de responsabilidade muito pesada, de se colocar numa posição superior, não, tá? Na prata, eu já vejo bastante coisa, tá? O próprio trabalho dele, o fato dele ser um cientista, assim, digamos assim, um fisiologista, um estudioso das questões fisiológicas, isso é algo bem de prata, tá? Então, a gente tem aqui professores, né, advogados, gerência,
essa questão do artista, né? A ciência como uma forma de arte mesmo. Então, a própria criatividade dele está muito relacionada à prata, e eu considero também essa questão que eu falei, né? Que foi uma interpretação, mas me deu a entender essa questão da performance mesmo, do desafio em relação à produtividade que ele tem, né? Então, eu acho que com certeza algum aspecto de prata ele tem, tá? Fica clara essa questão da prata para vocês? Como é que vocês estão com essas séries aí? Tá dando para entender bem? O que você acha, Ana? Sim, sim, Fica sim. mais claro isso? Tá. Não, Isso é e legal até saber. aqui está tudo certo. Meu Aham. problema é com as cores. Ah, não, as cores são só uma dica, fica As tranquilo. cores para chegar no algoritmo, né? Mas Na até verdade, as aqui cores do algoritmo são coisas separadas. Na é, verdade, mas é, mas a cor é um dado que tem que se dar para o algoritmo. isso. Não Pois é, aí eu não tenho a necessariamente. cor, não consigo Não testar o precisa. algoritmo. Não A gente precisa. fala O algoritmo. depois. Mas o algoritmo independe da cor. Você vai ver que numa coisa não tem nada a ver com a outra, não. Ah, é? Eu achava Mas que a tinha gente que vai ter a chegar lá cor. para você perceber, tá? A Tá, cor nada mais é do que um sintoma a mais que pode servir para uma diferenciação no final. O algoritmo independe dela, tá? tá, joia, Aí acaba a de gente nada. chega ali para. Se a gente sabe que a gente chegou até prata, né? Então é natural que existam outros sintomas, tá? Outros temas daqui para baixo, tá? É, eu acho que Algum. ele é ambicioso, né? Ele relatou Uhum, várias vezes que era o cargo mais alto da carreira, uhum, aonde ele está, né? uhum, Então, meio que ele se ilude que ele conseguiu essa ambição que ele tinha do melhor cargo na carreira, sim. Eu né? relacionei isso muito a essa questão da performance, do desempenho mesmo, Performance, sabe? tá, Que eu relaciono mais à prata mesmo. tá. Aí eu acho que na questão de ferro tem essa questão de prover para a família, né? Tem essa questão Sim, tô- técnica, né? Aí no silício tem toda aquela ideia da questão da adolescência mesmo, da questão social, dos amigos do que mais colegas do que amigos, se sentir sim. deixado, se sentir não convidado. Eu não sei nem se não é o foco do caso, viu? Eu acho que a gente tem muita coisa do prata, mas a gente percebe que Ele tem tem uma muita coisa de ansiedade pelo silício também. futuro, né? Ele tem uma Não sei se é pelo incerteza. futuro, mas eu acho que a ansiedade está mais relacionada até às questões da prata. Mas se a gente olha para trás na história da Da vida, performance, ele tem muita questão de silício, né? Na questão da social ali, principalmente da fase da adolescência, né? E daí, naturalmente, carbono também vão ter coisas, mas na verdade eu não vejo tão clara quanto silício e prata. Então, eu ficaria com essas duas séries o maior foco, assim, né? Para a gente pensar. Então, acho que ele vai até prata com foco na prata mesmo ou no silício, né? Vamos ver o que o algoritmo nos presenteia aí para a gente pensar, tá? Então perceba que é só nesse momento, depois que a gente já viu o tropismo, que a gente já viu temática, que a gente vai seguir para análise ah, do algoritmo e daí começar a pensar em remédio, tá? Então vamos lá, vamos ver. E depois a gente pode fazer uma repertorização só com os remédios que a gente já pensou. Então vamos lá, vamos pensar o que aparece aqui de remédio. Então, um paciente com uma simetria 3, o que nos deixa entre um mineral e um vegetal, tá? Então, nesses casos, é um caso mais desafiador, que a gente tem mais remédios aqui para analisar, né? Então, Hum. nesses casos, o que eu gosto de fazer quando a gente tem muito remédio para analisar, eu gosto de colocar essa lista de medicações no repertório. Então, a gente transforma a linha aqui em abreviatura mesmo no repertório. Aí dá a impressão que vai demorar muito, mas com a prática você vai fazendo isso rapidinho, tá? Então, enquanto eu estava fazendo, eu fui até quinino sulfúrico aqui, e daí a gente vai lá, cálcico, ferro arsenicoso, e daí já vai dar para ir pensando até em medicações, né? Por exemplo, Inácia é um remédio que já me aparece aqui, por ser um remédio que a gente conhece, né? Mas é um remédio que tem bastante coisa, né? Mas vamos ver se é Inácia mesmo. Caliodato, Luna, percebam que aparecem remédios, tanto remédios famosos como Tuia, Alumina também tem bastante coisa, Beladona, Mercúrio, mas também aparecem remédios menores, olha, um Animale,
petróleo é um remédio também grande, né? Mas aqui a gente nunca vai fazer a diferenciação entre o que que é remédio grande e o que que é remédio pequeno. Para a gente é tudo remédio igual. Então vão tá todos no mesmo, numa mesma chance de serem prescritos aqui, São né? os minerais, né, que está colando. Eu estou botando tudo, tá? Só eu ia botar só um, mas eu vou colocar tudo, porque vai dar muito pouca diferença. Eu só tiraria os animais, então eu já vou colocar tudo aqui. Até para depois fazer uma repertorização reversa e depois a gente vê. Cannabis sativa, Nux moscata, Nux vomica e acabou aqui, ó, viu? Não foi tão demorado, não. Claro que eu já tenho prática nisso, sim, então no sentido de ficar lembrando das abreviaturas é mais fácil. E aqui, ó, eu já vou colocar uma rúbrica aqui para a gente ver, já vou pular nossas etapas aqui, ó. E eu quis buscar uma rúbrica daquela da ansiedade. Ansiedade, impedindo respirar. Eu acho que é uma rúbrica que ele tem, que impede a respiração, né? Uma rúbrica que não é muito grande, 17 remédios, o que para a gente não é muito bom, assim, né? O ideal era ser uma rúbrica maior. Mas já tem aí Nux Vomica e Stano, tá? Stano, um remédio da série da prata, se não me engano, estágio 2. Mas vamos deixar aqui só porque já estava e a gente vê se aparece mais alguma coisa. Então, essa é a hora das nossas rúbricas, tá? Vamos buscar rúbricas, no caso, para ver se ajuda. E aqui percebam, ó, a gente está fazendo uma repertorização só nos remédios do algoritmo, tá? A gente não está fazendo uma repertorização buscando em toda a matéria médica que existe, tá? Então vamos buscar aqui, primeiro, coisas muito óbvias, tá? Muito, se possível, até nem sintomas mentais, sintomas mais gerais ou sintomas locais, para que a gente não tenha dúvida, tá? Tem alguma coisa que vocês acham muito óbvio, assim, que vocês acham que pode ser rúbrica? Ó, a Cláudia falou para a gente tentar a rubrica do sonho. Vamos ver se tem alguém que sonha com navios, né? A Volt Ship, tem aqui Bambusa. Ah, navio cargueiro, aí não, né? E o outro era avião, né? Mas vamos ter um monte. Tá como airplane. Aqui. Liana Airplane. Tem stand online. Beleza. O que mais de rubrica? O que você acha, Ana? Cidade. Desafiador. Nada. Segurança. Alguma coisa, Ana, que você percebe? Fica muito mais na temática, né? Difícil ter alguma rubrica muito. Eu não consigo ver nenhuma É, rubrica muito clara, não. não Ah, tem terrorismo. essas da ansiedade aqui a gente pode colocar, além dessa que está prevenindo a respiração, a gente pode pegar, né? Com respiração difícil, aí vai ter um monte de remédio, mas não tem problema. É, uma dessas aqui, vamos ver aqui o que aparece. Restringir aqui a nossa. Mas está o Stênio em primeiro. Aparece o estando aqui nos sonhos, vamos agregar os sonhos aqui. A gente pegar. Aqui, por enquanto, estando beladona e alumina, mas aqui a gente vai avaliar de outra maneira, né? A gente vai avaliar depois pelas matérias médicas. Mas acho que de rúbrica a gente tem algumas dicas, aí vamos ver se as matérias médicas se encaixam nisso, né? Eu acho que a gente podia antes abrir esses três aqui. Vamos abrir esses três, e daí a gente já vê quais desses três fazem sentido para a gente ou não. Então a gente tem estano, beladona e alumina. Estano.
Série da prata, estágio 14. Qual que é o estágio da diplomacia? Estágio 14. É bem esse estágio, tá? Então, acho que isso aqui é uma dica muito, muito legal, assim. E o estágio do desafio que eu falei para vocês é o estágio 6, tá? Então, o fato do estano estar no estágio 14, eu acho algo muito significativo, tá? Tropismo pulmonar, olha que beleza. Tropismo pulmonar, um paciente da série da prata, que a gente viu que tem bastante coisa no estágio que a gente já percebeu antes do algoritmo, tá? Cortês, generoso, domínio de línguas estrangeiras, covarde, não assume responsabilidade, não expressa opinião. Criações descartadas, toleradas por educação, como se sua opinião não fosse valorizada, não muda, pode se preocupar com pessoa, Anistia Internacional. Então, claro, nunca vai ser aquela matéria médica totalmente igual, né? Totalmente correspondente, mas tem algumas coisas que eu acho que fazem sentido, sim, tá? Seja o tropismo, seja essa questão do cortejo, generoso, eu acho que ele tem esse aspecto recatado, como ele mesmo fala, né? Que eu acho que traduz um pouco essa questão do Cortês, né? estano. Essa questão É, de estano. É muito a interessante história aparecer de esse evitar remédio aqui. conflitos, né? Pode ser uma covardia. É. Perceba que é um remédio que pega alguns aspectos, né? É um aspecto que tem tanto as questões temáticas É aí que eu estou na aula. quanto as outras coisas. Qualquer coisa, fica à vontade, Ana. Qualquer coisa, só fecha o microfone. Aí Tá. tem o Belladonna. Não vejo nada de Belladonna, tá? Acho que essa questão aguda de Belladonna, essa questão do medo e tal, é um remédio que eu fecharia, tá? Não é um remédio que entra na minha vida, na minha análise. Apesar de que a Lumina entra, tá? Eu acho que a Lumina tem uma questão que a gente tem aquele preconceito na questão muito de sintoma físico, constipação, talvez, né? Mas o Aham. fato de a Lumina estar numa série do silício e uma questão de muita adaptação. Para a gente, na questão temática, o estágio 3 de Alumina, Já vou, da já vou. adaptação, ele é muito característico. Então, ele se adapta às situações, né? E tem uma confusão, uma crise de identidade. Apesar dele ter adaptação, eu não vejo muito essa questão da crise de identidade ou da confusão mental nele, assim. A adaptação, sim, mas a crise, não. Então, até não fecharia, mas deixaria depois de Stannum. Para mim, Stannum faz mais sentido aqui, tá? Vamos ver agora dentro do algoritmo se a gente acha alguma outra medicação, medicação que faça sentido, tá? Como são muitas medicações, eu vou abrir aqui as que eu não lembro a temática de cabeça, as outras a gente vai pulando para ser mais rápido, tá bom? Tranquilo, Ana, fica à vontade. Então a gente tem aqui, desculpa, aqui, errado aqui. Franzesbat, né, que é uma água, na verdade não tem, que ácido também é questão de aproveitado, carbo não, cocaína também não, dendroaspis, Cebal, eu não lembro o que é Cebal, vamos ver Cebal. Tem uns que eu também não lembro de cabeça, né? Sabal. É muito remédio para lembrar de cabeça. Vamos ver se tem alguma coisa de Sabal. Fusão entre casamento e família, casamento como algo fixo. Não, nada a ver. Não tem esse tropismo pela essa questão muito do casamento. A estano, que foi o remédio que a gente deixou. Quinino sulfúrico tem muita questão do desempenho, né? A questão de quinina como um intelectual, né? Um cara que se esgota, né? Então, ansiedade com grito, periodicidade, mas não é um remédio que eu acho que esteja comparado aos outros ali. Então, eu não deixaria aberto, não. Aí a gente tem ferro arsenicoso, estágio 8, né? Com esse medo da perda, não. Aí nasce um remédio que eu falei no início, sim, acho que nasce tem algumas coisas assim, naquela questão dessa, não digo submissão, mas uma questão de silenciar, né? Apesar de que tem também né, essa questão da ambição, de ser enxergado como especial, não tem tanta questão do transtorno por luto e tal, mas eu acho que é um remédio da série da prata com algumas características que eu deixaria inclusive na frente de alumina aqui, tá?
Iodo tem uma questão interessante de iodo, tá? Eu não prescreveria iodo, mas olha qual que é o tema de iodo aqui. Olha que interessante. É o tema da imigração, deixar o local onde vive, tá? Então, aquela questão da mudança dele é um estado bem de iodo, de não se sentir aceito numa cultura nova, a mesma questão da escola, tá? Então, é um remédio que eu deixaria aqui, talvez junto com a alumina, não como prescrição, mas eu acho que é interessante aparecer iodo aqui. Assim como cálio e iodato. Vamos tentar entender como é que essa temática de iodo se mistura com cálio e iodato, para a gente entender. Cumprir, feliz quando cumpre sua tarefa, energia vital, São Viério Superior, loquaz, brincalhão. Não, eu iria no iodo puro mesmo, mas mesmo assim menos. Luna, não lembro da temática de Luna, vamos ver. Vocês têm aqui. Remédio feito da luz da lua mesmo. Quer ficar só, irritabilidade ou ser questionar o intelecto afetado pela exposição. Geralmente esses remédios têm uma questão muito clara com a própria lua mesmo, né? Eu senti essa diferença, então não prescreveria se não tivesse. Lumina, beladona, mercúrios não, petróleo não, sulfúrico não. Bambus é um remédio muito relacionado à família, ele não tem isso. Cóculos de cuidado aos outros também não. Curar e sintomas musculares não. Erigeron, vamos lembrar do Erigeron que eu não lembro. Erigeron. Erigeron tem uma questão da calendulácea, lantanídeo, dignidade, respeito. Não, não vejo esse tema aqui também não. Ínula também é dessa família, não. Boswellia sacra, a questão da sacra mesmo, da religiosidade. Cannabis, nux, nux, nux. Pessoal, eu ficaria com esses aqui mesmo, tá? Então, acho que Stannum, Inácia, Alumina e Iodo seria a ordem das medicações que eu pensaria, tá? Vamos ver agora, fazer novamente uma repertorização. Vamos ver o que dessas aqui, só desses remédios aqui. Stannum, Alumina, Inácia e Iodo. Então, todos os remédios têm essa questão da respiração. 2 deles sonham lá com um avião, né? Vamos tentar buscar outras modalidades de ansiedade na matéria médica desses 3 remédios. A gente ver se a gente acha alguma coisa. Náusea, estano. Ó, respiração curta, ansiedade, obrigando a respirar rapidamente. Até que ele consiga fazer uma respiração profunda. Paroxismo de dispneia, respiração curta. Opressão no peito, com disposição de respirar fundo. Interessante, né? Shortness of breath. Então, estanos aparece bem, Náusea também. Então, beleza. Bom, ficaremos entre essas medicações. Vamos pensar agora, antes de decidir a medicação, vamos pensar na potência, tá? Então, para isso, a gente tem 3 graus de lesionalidade e a gente vai decidir isso baseado, é isso que vai fazer a gente decidir potência, e a gente vai decidir essa lesionalidade baseado também em 3 fatores. Ocorrência ou não de agudizações, risco de agravação, profundidade da doença, tá? A agudização, vocês perceberam que eu perguntei para ele ali no final, então ele fez recentemente um quadro febril. Isso já não faz com que a gente prescreva na menor potência possível, porque ele faz agudização. Ao mesmo tempo que, ao meu ver, toda crise de ansiedade, todo sintoma respiratório, ele nos leva a prescrever uma potência mais baixa possível, porque corre o risco dele voltar a ter uma agravação, tá? No sentido de falta de ar. E também me leva a pensar numa complexidade um pouquinho maior por ser uma crise de dispneia, tá? Se vocês puderem estar falando aí, Cláudia, Stephanie, fiquem à vontade, tá bom? Nesse sentido, o que eu pensaria de potência
seria fazer uma baixa entre a baixa e a média, tá? Então, se a gente tivesse na DH, deixa eu ver se aqui eu abri a minha listinha. Vamos ver se existe essa possibilidade de prescrever em DH. Se fosse DH, eu prescreveria uma 9,14. E se fosse uma CH, talvez uma 12 ou 30. Tá? Então, o estano a gente só tem a partir da 11 DH, mas a gente tem o 1 CH. Então, isso é uma questão. Eu sempre me norteio pela lista da HN Cristiano, a farmácia paulista, tá? Então, se tem a partir da 1 CH, da CH1, geralmente as farmácias, pelo menos aqui em Curitiba, eles conseguem fazer na DH, tá? Se não tem, não adianta prescrever DH. Então, ali na HN, ele só tem a partir da 11 DH, que para ele seria uma potência muito alta. Mas tem a 1 CH, CH1. Então, por esse sentido, eu vou tentar prescrever em DH. Caso a farmácia não tenha, aí eu passo para CH. Combinado? Então, vai ser um estano metálico no esquema de 6 doses, tá? A gente vai prescrever estano metálico. Outra coisa importante, a gente vai sempre prescrever como está escrito aqui, ó, tá? Eu acho que se está escrito aqui, é importante que seja isso aqui. Então, nós vamos escrever só estano, 9DH, X/15 ml de solução aquosa, 2 frascos. E nós vamos prescrever também estano 14DH, 4 frascos. E ele vai tomar no intervalo de 3 em 3 horas a potência do 9, depois uma 14, 3 horas uma 14, 3 horas uma 14, 3 horas uma 9, 3 horas uma 14. Vai fazer isso uma única vez e a gente vai se ver em um mês para ver como é que esse remédio mobilizou. Se é que mobilizou. Eu gosto do escrito, Cláudia, porque eu acho que o código fonético numérico é o código fonético numérico desse jeito de escrever o remédio. Por exemplo, o licopódium que ele usava licopódium, mas às vezes aqui aparece como muscus clavatum, e às vezes aparece licopódium. Então eu gosto de valorizar. Se o código fonético numérico que tem relação com os dados dele foi stannum e não stannum metálico, eu prescrevo stannum. Mas acho que é uma questão meio mística minha aqui, só para eu acho que faz mais sentido. Beleza? Pessoal, então beleza. Ópio também tem outro nome, Papaver sonífero, né? Tem vários que têm outros nomes, tá? Columbina, acho que é columbina ou columbrina, uma coisa assim, nux vomica, tá? Então eu gosto de valorizar como está escrito aqui. Então esse foi o caso de hoje, tá? Se eventualmente vocês não tiverem nenhuma questão tanto relacionada a esse caso quanto à matéria em geral, a gente encerra por aqui. Se vocês quiserem conversar, pedir alguma coisa, claro, como sempre, fico à disposição. Tanto vocês que estão aqui no Zoom comigo, quanto quem está assistindo esse vídeo, fica à disposição para tirar dúvidas. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou prescrever isso aqui. A gente vai marcar o retorno para vê-lo novamente. Foi um prazer novamente estar com todos vocês. Beleza? Então, gente. Tchau, boa noite. Valeu, Sam. Obrigada.